Hamas diz, né, olha, há um processo de reificação e funcionalização que vai ter consequências sobre um tipo de luta social, que é aquela da luta de classe. Isso acontece, segundo Hamas, no centro do sistema político e econômico, né? E aqueles envolvidos no mundo do trabalho e aqueles que são os concernidos com a política social, né, são aqueles que vão sofrer de maneira ambígua justamente as consequências negativas desse processo. Há uma tendência de reificação daqueles que são os clientes da burocracia do Estado naquele período. Mas, diz o Hamas, utilizando um modelo de centro e periferia muito semelhante àquele entendido pelo Marcuse para aquele período, né? Típico da década de 60, final da década de 60. Aqueles que estão no centro da sociedade estão sofrendo de maneira mais direta as consequências patológicas da racionalização, da expansão, democracia de massa, intervencionismo do Estado e Estado social. Mas aqueles que estão na periferia social sofrem esse processo de maneira indireta. E já que eles estão no mesmo processo de racionalização do mundo da vida, eles são capazes de transformar, né, as consequências de uma colonização desse sistema sobre o mundo da vida deles em potencial de revolta e protesto, porque eles ainda não foram funcionalizados pelos programas do Estado social. Eles não foram diretamente atingidos pelo processo, pela ampliação da juridificação. E para pensar isso, o interessante é que, se é isso, né, eles mantêm a pureza da sua racionalização reflexiva. E ela não se funcionaliza como acontece com aqueles que estão sendo diretamente atingidos pelo centro do sistema político. Então, para que haja uma possibilidade de revolta e emancipação por parte da sociedade, o Hamas usa uma imagem para dizer o seguinte: o que acontece nesse momento é que a sociedade ela vai erguer barricadas contra a expansão do sistema econômico e político. Ela levanta barricadas para poder impedir que essa expansão aumente ainda mais. Então, o que ela pode fazer? O movimento social ele pode resistir à ampliação sistêmica. Então, com a sua racionalidade, que é diferente da racionalidade sistêmica, ele se protege porque luta contra essa racionalidade. É um modelo, para entender os movimentos sociais daquele período, que se chamou de a grande recusa. Isso mobilizava os movimentos daquele período. Então, é um primeiro modelo possível de centro e periferia aqui. A periferia pode se revoltar e resistir aos processos de reificação que vão emergindo do centro. Ora, mas isso significa o seguinte, que esse processo de resistência não passa pela instituição, ele não se institucionaliza. Ele resiste à institucionalização porque a institucionalização tem consequências negativas. E o que o mundo da vida quer é se reproduzir de forma autônoma, ou seja, defender a autonomia das suas formas reflexivas de vida. Então ela precisa resistir e levantar barricadas contra isso. Claro que o direito, então, vai ter um papel ambíguo, se não, na maior parte das vezes, negativo, já que ele produz essas ondas de juridificação que aumentam a reificação social. O movimento social pode resistir, mas ele não está sendo mediado pelo direito para resistir. Ele resiste de maneira independente e autônoma, de acordo com a sua própria gramática. E se essa gramática é mediada pelo direito, na modernidade ela pode correr o risco de se deturpar e se funcionalizar também. Para manter a gramática do movimento social intacta, é preciso então evitar que ela se formalize e, portanto, que ela se institucionalize. Talvez esse seja o grande, em linhas bem gerais,
o grande ganho, né, daquele modelo, daquele período, né? Por outro lado, é evidente que fica um problema, né, que o Habermas percebeu. Será que o movimento social, de fato, só quer erguer barreira, ou se ele vai ter uma relação diferente com o Estado e com a economia? Então, para terminar, né, gostaria de chamar a atenção só para aquilo que vai ser uma novidade importante em direito e democracia, né, do ponto de vista do direito. A imagem que o Habermas usa para pensar o papel do direito e os movimentos sociais já em 92 é muito diferente, né? Já não é mais a imagem da barricada, né, que a sociedade levanta para se proteger contra a expansão sistêmica. Habermas usa aquela do modelo das eclusas, né? Ele usa outra imagem, né? Também é uma imagem de centro e periferia, mas que não é estática, né? A imagem da eclusa é aquela, né, de uma represa, que um barco, quando precisa passar para o outro lado, né, você tem um represamento de água, o barco chega lá, fecha a comporta, enche de água e a comporta baixa e o barco pode passar para o outro lado, e vice-versa, né? Então, existe um represamento, sim, mas um represamento que é dinâmico e que pode ser transposto. No modelo da teoria da ação comunicativa, não existia essa transposição do mundo da vida para o sistema e vice-versa. Porque não só eles tinham racionalidades diferentes e contrapostas, né? Mas porque a democratização não passava para valer por um tipo de institucionalização. E aqui não, né? O que acontece depois é diferente, né? O Habermas, eu acho que percebe que a sociedade civil e o movimento social se organizam para transpor essa barreira, né? Ou seja, o aumento de liberdade da sociedade depende da possibilidade que a sociedade tem de influenciar o sistema econômico. Não manter a lógica sistema intacta, porque totalmente diferente, de natureza outra, em relação ao mundo da vida. Mas o mundo da vida pode influenciar com as suas demandas, né, a lógica desse sistema político e também econômico. E quem que vai fazer a mediação para que essa transposição possa acontecer? O papel do direito aí vai ser fundamental, né? Isso vai ser importante para pensar movimento social atualmente, né? A ideia do Habermas de que os movimentos sociais não estão lutando contra o sistema, não é exatamente isso que se trata, né? Eles lutam para influenciar a lógica do sistema, para influenciar a condução, a direção do sistema, né? Então, não se luta contra o Estado, se luta para ter acesso ao Estado, né? Não se luta contra a justiça, mas acesso à justiça. Não se luta contra o judiciário, mas se procura fazer uma reforma do judiciário, né? Não se luta contra o direito, nem simplesmente ao lado do direito, mas a sociedade luta por direito, né? Porque sabe que quanto mais direito tiver, mais potencial democrático e emancipatório ela pode retirar daí, né? Por que eu acho que esse momento é fundamental? Claro, o direito e a democracia, desde sempre, são importantes para o Habermas, né? O Habermas está querendo fazer uma crítica imanente de um certo processo que tem consequências sempre ambíguas, né? Já no período da abertura, né, do reformismo, né, esse processo era ambíguo, né? E o Habermas usava ideias como esfera pública política, participação política, para dizer, se esse processo for conduzido democraticamente, então é possível criticá-lo de maneira imanente e ver seus potenciais positivos. Na década de 80, quando você vincula esses dois diagnósticos, ou seja, uma racionalização, né, que tem um potencial de democratização, porque a racionalização está sendo vista pelo viés do mundo da vida, né? E democracia significa racionalização do mundo da vida, liberação do potencial comunicativo do mundo da vida, né? Isso é fundamental, um modelo central, sobretudo compreendendo a lógica dos movimentos sociais daquele período, né? Mas, como Habermas não tem verdades últimas, né? Ele precisa renovar o seu diagnóstico sempre historicamente, né? Não é suficiente pensar a emancipação sem que ela tenha, então, um aspecto de processo de institucionalização, né?
a democracia é alimentada pelo direito e o direito é alimentado pela democracia. Há uma relação entre política e direito que é fundamental, né? Ela não é tão equilibrada nem nos textos do Juveníssimo Habermas, né? E nem em teoria da ação comunicativa, né? Porque tanto um como o outro parece haver, primeiro, um primado da democracia sobre o que significa a liberalização ou o projeto liberal, né, etc. Isso naquele Juveníssimo Habermas, né? Então, democracia é o critério da crítica, mas vai criar uma relação ambígua em relação tendo em vista o direito, né? No Habermas da década de 80, isso já é ainda mais claro, que o direito, se for reprodução formalizada e sistêmica, né, ele não vai ter como ajudar na liberação dos potenciais emancipatórios do mundo da vida, pelo contrário, só vai reprimir esse processo, né? Mas não, e que depois não, né? A importância de direito e democracia é que não é possível mais separar isso, né? O direito continua tendo aspectos ambíguos, né? Claro, né? Assim como a democracia também, né? É preciso qualificar qual direito e qual democracia, né? Mas em direito e democracia há um equilíbrio, há uma co-originalidade entre direito e democracia, uma relação tensa, né, entre direito e democracia, que é crucial, né? Por isso, acho que não só do ponto de vista do diagnóstico, mas do ponto de vista do desenvolvimento da obra do próprio Habermas, há uma outra particularidade desse livro.